Boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma live #Renata Rocha com vocês. Tudo bem? Boa tarde para quem está entrando agora. Boa tarde, SV Júnior. Boa tarde, Maria Luísa Tonini. Apostos, 3 horas da tarde, em ponto. Hoje é um dia que a gente esperava um super frio, mas lá fora tá calor, dentro das nossas casas frio. Vamos carregar aqui meu computador para a bateria não acabar. Bateria não acabar do carregando nosso computador aqui. Boa tarde, Mari Garcia. Como vai, minha amiga? Espero que você esteja bem. Força para você aí. Maria Luísa Tonini, boa tarde também. Geralmente a gente se vê à noite, nas lives noturnas, mas agora, sabadão de sol. Boa tarde, Michele, nossa convidada, a doutora Michele, já postos aí, vamos abaixar um pouquinho, esperando o pessoal entrar, com calma, porque hoje é sábado, né, todo mundo correndo aí. Olá, doutora Michele. Vou esperar ela aparecer pra gente adicionar ela como espectadora. Tem que entrar dentro da live, doutora Michele. Aguardando a doutora Michele entrar como espectadora, para que a gente possa convidá-la ou que ela se convide. Nós fizemos o teste hoje, deu tudo certo, então espero que continue. Boa tarde, Rosana Brits de Sordi, psicóloga aqui de São Bernardo. Doutora Inara, boa tarde. Oi, Rosana. Paulo Sérgio. Vamos aguardar Michele entrar como espectadora para que a gente possa convidá-la ou que ela se convide. Enquanto isso, a gente vai cumprimentando vocês aí nessa tarde de sábado. Boa tarde, Alexandra Alcaide. Vamos lá, vamos esperar a doutora Michele. Boa tarde, Tereza Cristina. Boa tarde, Odemilson Marques. Agradecendo a audiência de vocês. Boa tarde, doutora Tereza Cristina, psicóloga também aqui de São Bernardo do Campo. Estamos cheios de psicólogas hoje aqui. Vamos aguardar a doutora Michele estar como espectadora para que possamos convidá-la. Convidando os amigos para assistir. Boa tarde, Kátia. Kátia já tinha entrado às 2 horas do nosso teste. Boa tarde, Maria Aparecida. Vamos esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, a gente vai dando um tempo para a doutora Michele poder entrar na live. Já enviei o convite para a doutora Michele assistir. Entrar online. Melissa Bataglia, boa tarde. Aparecido Moura, boa tarde. Milena Trigo, doutora Milena, nossa live com 1,3 já, 1,4 mil visualizações, a live sobre autismo. Foi uma das lives bem assistidas. E muitas perguntas ficaram por responder, mas a gente vai devagarzinho respondendo todas. Boa tarde, Milena. Vamos aguardar a doutora aí entrar. Ela já estava, deve ter acontecido alguma coisa na hora dela acessar a nossa live.
Boa tarde, Sara Vasques, que é a Pamela Vasques. Um minutinho, gente. Aqui, esperando a doutora. É a atualização do link. Vamos lá. Michele tem que atualizar. Tinha feito o teste. Tava tudo certo. Vamos ver aqui. Vamos adicioná-la aqui. A gente já conseguiu. De vez em quando acontecem umas técnicas aqui. Agora ela conseguiu. Eu acho que estava entrando numa live anterior, né? A live teste, provavelmente. Acredito que seja isso, mas deu certo. Tudo bem, doutora? Deu certo, tudo bem? Como vai você? Boa tarde. Um sabadão que ia ser de frio e hoje de calor, e a gente está aqui, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Nós já estamos com bastante audiência, muitos espectadores dando boa tarde, Emery, boa tarde, Melissa, e assim vai. Muita gente aqui. O tema de hoje, Maria Luísa já colocando que o tema de hoje é muito importante e realmente muito importante, viu, gente? Boa tarde, então, para quem está entrando. Boa tarde para os nossos amigos, nossos colegas de ambas, né? Tanto o meu quanto da doutora Michele. Mais uma live hashtag Renata Rocha com vocês. Para quem não me conhece, já vou me apresentar. Nós já estamos com alto índice de espectadores. Meu nome é Renata Rocha. Eu sou moradora aqui de São Bernardo, sou fisioterapeuta, tenho 2 especializações, uma em fisioterapia cardiorrespiratória e a outra em acupuntura, do qual tenho o meu consultório há muitos anos aqui na nossa cidade de São Bernardo do Campo. Além disso, eu sou coordenadora, né, gestora pública de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência na região aqui da nossa cidade, que atende deficientes intelectuais, deficientes físicos, auditivos e visuais. Também sou autora de alguns projetos sociais na cidade, voluntária há mais de 20 anos, e tenho o prazer de conhecer e de ter muitos amigos na minha área, na área de saúde, e poder trazer para vocês, através dessa live, muita informação. Eu acho que o importante é que a gente traga essas informações para que a gente tenha essa noção, né? Mais ou menos, não precisa ser um profissional de saúde, mas com algumas dicas de que a gente possa utilizar no nosso dia a dia e que seja muito útil para vocês. Essa semana foi uma semana recheada de informações, nossa preocupação maior, que é o Covid, continua sendo. Então, uma dica, né, se a gente pode dizer, é usar máscara mesmo, seguir as recomendações de higienização. Eu tenho vários e vários amigos que, por conta disso, o esposo ou mesmo a esposa se contaminaram pelo Covid. Não quer dizer que o esposo ou a esposa também se contaminaram, morando na mesma casa, mas tomando os cuidados de higiene, utilizando um banheiro separado, utilizando a máscara. Então, acho importante as pessoas darem muito valor a isso. Quando a gente anda na rua, a gente não vê as pessoas com máscara, mas é importante que vocês, meus queridos amigos, possam estar atentos a essas medidas e não deixar de utilizar máscara, e muitas vezes até dentro de casa, quando a gente tem alguém que todos os dias está exposto, indo trabalhar e voltando do serviço, tá bom? Pessoal, é muito legal vocês acompanharem as nossas mídias, tá? O canal do YouTube, terminando essa live, eu já coloco no meu canal, que é o Renata Rocha SBC, o Instagram, Renata Rocha RR, o meu perfil, onde vocês estão acompanhando agora, mas é importante que nossas lives, elas estão sendo postadas também na página oficial, que é a página Renata Rocha, tá bom? Os temas próximos interessantes que nós vamos estar trazendo para vocês, vamos trazer sobre Pilates, novamente, vamos trazer o Dr. Bactéria, muito conhecido, né, nas televisões, nos programas de TV, meu amigo pessoal, vai estar ensinando a gente dicas, dando dicas, ensinando técnicas sobre higienização, o que realmente funciona, o que não funciona. Ele é muito bom nisso, vai estar com a gente no dia 11. Vamos ter também sobre constelação familiar, florais, e uma série de temas interessantes ao longo aí desse mês de agosto, tá bom? A nossa duração de live hoje sempre de 45 minutos, então eu peço para vocês que acompanhem do começo ao fim.
Essa semana foi uma semana agitada, quando souberam que eu ia trazer uma nutricionista, muitas perguntas chegando pelo WhatsApp, com certeza, o pessoal disparando de perguntas relacionadas também, principalmente à fase Covid. Hoje eu recebi um post, né, do meu irmão que eu achei interessante, onde ele colocava, ele é médico, e no post estava colocado assim, o que gostamos de comer. Então tinha Coca-Cola, coxinha, chips, bolacha e tal. E o que gostamos de passar no cabelo, abacate, óleos. Então é o contraponto, né? É como eu digo, a gente come e acredita que passando externamente no cabelo ele vai melhorar. E aí eu falei, bom, hoje então nós vamos estar com uma nutricionista e aí a gente vai tirar muitas dúvidas a respeito disso. O tema de hoje é dicas de nutrição da fase Covid. Eu vou apresentar para vocês o currículo da doutora Michele Parreira de Campos. A doutora Michele, ou a Michele, é minha colega, minha amiga de muitos anos. Inclusive, a gente se acompanha desde muito tempo, muitos anos atrás. Já fui paciente dela também, né, na clínica, no consultório dela. É muito conhecida aqui em São Bernardo, na região do ABCD. É um prazer imenso estar com ela aqui. Ela é especialista em emagrecimento, especialista em nutrição clínica, doenças associadas, especialista em nutrição comportamental e coaching, especialista em assessoria nutricional, mestre em nutrição esportiva e qualidade de vida, mais de 3.000 avaliações corporais e casos clínicos, considerada top 10 das nutricionistas no ABC Paulista, proprietária da clínica Namastê, aqui em São Bernardo do Campo, docente em cursos de instituições privadas, participações em matérias de saúde, participações em canal de televisão como a TV Mais, com o quadro Comer Bem Não é Pecado, e a TV Record, quadro Mitos e Verdades. Doutora Michele Parreira de Campos, a partir de agora eu vou chamar de Michele porque é minha colega. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, obrigada a todos nessa tarde de sábado, que reservou um tempinho aí para nos ouvir e tirar as dúvidas também. Agradeço de coração. Nós que agradecemos, é uma honra. Eu sei que você tem uma agenda complicada e eu que agradeço de você dispor esse tempo para passar informação aí para a população de São Bernardo e para os nossos colegas aí do ABC. Michele, a primeira pergunta eu vou começar falando um pouquinho do Covid. Nessa fase do Covid, muitas pessoas engordaram por ficar em casa, comeram mais doces, outras começaram a ter problemas por não ir mais à academia e ter engordado, o colesterol aumentou. O que você acredita que tenha acontecido? O que aconteceu? É ansiedade? O que pode ter gerado tudo isso? Na verdade, sim, Renata. Você poderia abaixar só um pouquinho o seu volume, está dando duplicidade na sua voz. Por favor. Vamos lá. Obrigada. Isso aí. Deu? Deu. Tá bom? Melhorou? Melhorou. Então, o que acontece, Renata, é o cenário atual que nos pegou de surpresa, né? Então, todos tinham a sua rotina de ir ao trabalho, voltar do trabalho, uns treinar, ir para academia, aquela rotina de filhos, leva para a escola e, de repente, tudo pausou. Não falo nem parou, tudo pausou, deu um stop, todo mundo se via dentro de casa, todo mundo sem expectativa do dia seguinte, então isso foi gerando uma certa ansiedade. O lado emocional, Renata, pegou muito. Todo mundo se viu ansioso, preocupado com a situação financeira, e aí junta a ansiedade, o ambiente de estar dentro de casa, que ninguém podia sair, então o ambiente de estar dentro de casa, logo lá no início. Então, o que restou? Bom, vamos comer, né? Eu sempre falo que a pandemia, na verdade, Nath, ela teve fases, né? Então, a primeira fase, que foi lá no início, todo mundo ficou meio, né, preocupado, desesperado, e com isso, com certeza, a ansiedade falou mais alto, e as pessoas começaram a descontar isso na comida.
Depois veio a segunda fase, que eu chamo que todo mundo já se aceitou dentro de casa. Bom, então se para estar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa. E aí o povo começou meio que, então vamos comer aqui, vamos cozinhar ali. Todo mundo começou a se arriscar as receitinhas, ir mais para a cozinha. E aí, com certeza, começaram a comer muito mais, né? Só que aí depois, quando começamos o afrouxamento desta fase, aí todo mundo começou a entrar em pânico. Nossa, mas eu tô comendo muito. Eu engordei 6 quilos, engordei 10 quilos, engordei 4. Então, todo esse cenário, Renata, de fato, que a gente tem, o cenário emocional, principalmente falou muito alto, ele contribuiu muito para que todas as pessoas viessem a comer mais. E a falta de planejamento, isso aconteceu muito, planejamento alimentar, porque todo mundo, consequentemente, saiu da rotina. Então, acordava mais tarde, o café da manhã já virava almoço, o almoço virava janta, aquela bagunça toda, né? Então, isso, consequentemente, acarretou muito para que muitas pessoas viessem a engordar nesse período. Interessante. Se você pudesse colocar alimentos que a gente deveria tirar da nossa vida, que fazem mal para as pessoas, o que você indicaria? Olha, Renata, todo mundo me faz essa pergunta. E o primeiro alimento, de verdade, o primeiro alimento que me vem na cabeça, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não comam embutidos. Não comam, sabe? Presunto, mas é blanket de peru, é light. Não, gente, é embutido. Queijo amarelo, salame. Eu falo, evita. Quer comer um doce? A gente vai controlar isso. Mas embutido, gordura saturada, gordura trans, muito sódio, não é um alimento de qualidade. Então, eu sempre oriento todas as pessoas, não dê isso, não coma, não coloque isso dentro do teu metabolismo, dentro do teu organismo e não gaste dinheiro com isso também. Então, embutidos está fora. Esse é um alimento que você tiraria. Tem mais algum alimento que você acha que a população consome demasiado e que poderia evitar? Sim, então, além dos embutidos, a gente precisa ter um equilíbrio na quantidade de açúcar, né, que a gente consome, que vocês consomem no dia a dia. Eu acho que é legal a gente ter um equilíbrio, Renata. Então, por exemplo, vou dar uma dica, deixar os açúcares para o final de semana, né? Então, às vezes você vai sair com os amigos, quer jantar com a família, quer uma sobremesa diferente, não tem problema nenhum. O problema é a gente ficar consumindo esses alimentos todos os dias, porque a gente vai fazendo uma reserva, né? Então, se tem alto nível de açúcar no sangue, e a gente tem que pensar que não é só o açúcar, isso é muito importante, porque quando eu falo do açúcar, as pessoas sempre pensam naquele doce, mas o pão vira açúcar, então precisa tomar cuidado na quantidade de quantos pães vocês consomem no dia, um arroz que vocês estão consumindo, às vezes a quantidade, pode consumir, é para consumir, mas tudo depende da quantidade, porque a gente não pode esquecer que a gente vai fazendo somatória no final do dia, né? Então a gente vai somando tudo que a gente consome. E aí você vai juntando o pão, junto o doce, junto a bala que você chupou, o pirulito no meio do caminho, o chiclete que você mascou ali com açúcar, e aí vai, quando vê você já está fazendo reserva. Com certeza. Exatamente. No final do dia não tem déficit calórico nenhum, não perde nada. E mesmo assim a pessoa ainda acha que comeu pouco, né? É bem interessante. Exatamente. É verdadeiro de que se a gente trocar a comida, por exemplo, o arroz branco ou a farinha por integral, realmente é melhor? Isso é melhor para a saúde da gente? Ou não tem nada a ver? O que tem de mais recente nessa história aí de integral? Não, tem sim. Não, muda bastante, né? A gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente fala em carboidrato, a gente está falando de índice glicêmico. O que seria esse índice glicêmico? É o tanto de açúcar, a carga de açúcar que esse carboidrato carrega. Então, vamos supor, se a gente vamos comparar um pão francês com pão integral. Pão francês feito de farinha branca, pão integral, farinha integral. O carboidrato, o índice de açúcar que a gente tem no pão francês, ele é muito mais alto
e, consequentemente, ele vai impactar muito mais no nosso metabolismo, liberação de muito mais insulina, e quanto mais a gente tiver insulina, mais gordura a gente acumula. Então, isso ele vai fazer em relação ao pão integral, que tem um índice glicêmico menor, Certo. a taxa de açúcar é menor, então, e a gente libera menos insulina. Sem contar na qualidade da farinha, né? Então, a gente consegue, nos integrais, Renata, a gente consegue priorizar muito mais os nutrientes, isso porque ele não foi tão processado quanto a farinha branca, né? Entendi. Então, com certeza, ele é muito mais saudável. Então, a dica é se vocês puderem trocar a farinha branca, digamos que de 100% de uma alimentação no dia a dia, se quiser trocar a farinha branca, vamos falar em 60%, 70%, isso, assim, é muito benéfico à saúde. A saúde só tem que agradecer, mas tem fundamento, sim. É bem melhor a farinha integral. É quando a gente vai ao supermercado, outro dia eu estava conversando com uma amiga, e ela falou, eu comprei um pão integral. Eu falei, que pão que é? Qual é a marca do pão? Geralmente, quando você olha atrás, ele tá assim, integral, mas não está escrito 100% integral, que é um cuidado que a gente tem que ter. E esse 100%, eu percebo que as pessoas não entendem muito bem isso, né? E aí eles compram o pão achando que é integral e no final tem farinha branca do mesmo jeito, não é? Isso acontece muito hoje em dia, né? No supermercado é tanta opção que você se perde. Sim, acontece muito sim. Então as pessoas ficam muito confusas, né? Que marca comprar, se realmente é integral, né? Se não é, ficam meio confusas. O que que a gente tem que fazer, Renata? A primeira coisa, olhar lá no ingrediente no rótulo e ver sempre se o primeiro ingrediente é a farinha integral. Por exemplo, vamos falar da farinha integral. Se o primeiro ingrediente é a farinha integral. Então, se for ok, esse alimento, ele pode até ter traços de farinha branca, só que na proporção de uns 10, 15% em relação aos 90, 80% de um produto que seja farinha integral. Não estou falando de 100%, tá? Essa é uma primeira opção. Então, a gente vai encontrar isso no mercado. O importante é que o primeiro ingrediente tem que ser a farinha integral. Aí a gente tem lá, né, farinha de trigo enriquecida com ferro, aí vem, né, os açúcares, maltodextrina e tudo mais, conservante e tudo mais. Porém, Renata, atualmente nós já temos marcas, tá, de pães ou de produtos que já são 100% integrais. Então, se você for olhar atrás do rótulo, você vê lá 100% integral, aí a farinha que é utilizada nos ingredientes somente integral e depois vem conservantes, maltodextrina, tudo bem. Então, esse alimento, quando a gente olha atrás no rótulo, se ele especifica que ele não tem a farinha branca, ele não tem farinha branca mesmo, ele é 100% integral. Aí a gente tem que se atentar nas marcas, porque tem marcas que já estão trabalhando dessa maneira e outras não. Então, sempre, pessoal, ó, dica para vocês que forem comprar os pães no mercado, se atentem ao rótulo atrás. Então, leia os ingredientes, lembre-se do primeiro ingrediente, tem que ser o integral. Se não, não. Se for ao contrário, Renato, o que que acontece? Se for lá, farinha, o primeiro ingrediente, farinha enriquecida e depois o integral. Então, isso significa que 80% ou 70% desse produto foi feito com a farinha branca. E aí não é legal. Então, você está consumindo muito mais farinha branca do que propriamente a integral. E com certeza, quando a gente vai Hoje mesmo eu fui ao supermercado e a quantidade de pães era gigante e realmente olhando atrás, eu fico, né, olhando, eu compro de uma marca determinada que eu sei que é 100%, mas os demais não, a grande maioria não é. Realmente isso aí a gente percebe. Tem milhões de perguntas chegando, mas assim, só para eu fazer uma última pergunta que eu acho importante a gente falar, eu vou baixar o meu, que agora tá dando, a voz está duplicando a minha. Em relação, eles estão perguntando aqui, há uma pergunta do 9, sobre o mel, e eu também queria adicionar isso, o adoçante. Se nós podemos consumir qualquer adoçante que tem no mercado, se aquela história do stevia ser melhor, ou a sucralose, e ele também pergunta se o mel é um bom alimento e se engorda. Então, associando tudo ao açúcar aí. Gente, adoçante, vamos lá.
A gente tem que tomar muito cuidado com o uso de adoçante, tá? Obviamente a gente tem, sim, vamos colocar em tópicos de lista, a gente tem os primeiros que vêm lá, os tópicos, né, que a gente fala da estévia, porque passa em menos refinamento, então a gente consegue conservar as propriedades desse adoçante, mas a gente não pode esquecer, pessoal, que adoçante, ele contém composição química, então, no produto. Então, a gente vai ter que dosar muito o uso dele. O que eu sempre oriento? Se você vai tomar um cafezinho e vai usar um adoçante, isso uma vez por dia, não vejo problema. Agora, se é uma pessoa que tem um hábito de toma um café 3 vezes no dia e põe adoçante, aí toma o suco, põe adoçante, quer dizer, tem muita composição química. Então, não é legal. Existem estudos, uns comprovam e outros não, que às vezes, dependendo do uso, da quantidade do uso do adoçante, pode sim causar câncer. Então, a gente ainda não sabe, é uma coisa meio que ainda está muito obscura. A gente sabe que não é liberado ainda para crianças, para o público gestante. Então, eu acho legal a gente ter o equilíbrio, tá? Agora, uma questão, né, que perguntaram a questão do mel. Isso. É uma ótima opção para fazer a troca. Você coloca lá um cafezinho, coloca um pouquinho de mel, uma colherzinha de café, por exemplo, de mel, eu acho que é uma ótima troca, porque você adoça essa bebida, porém não tanto assim, né? Porque além disso, do adoçante também a gente tem um problema do paladar, pela Sim. sua composição química, ele deixa um gosto muito metalizado. Então tem muita gente que não gosta, que não adere. E o mel é uma ótima opção, porque ele é riquíssimo em várias propriedades, em nutrientes, ele é ótimo para a imunidade, ele tem bastante vitaminas, vitamina B, vitamina C também. Ele é perfeito. Só vou fazer um adendo para tomar cuidado o público que é diabético. Sim. Então a gente vai ter que dosar essa quantidade de mel, ver, fazer aquela contagem. Quem é diabético sabe fazer a contagem lá do carboidrato, já está orientado pelo médico. E aí a gente tem que saber utilizar essa quantidade de mel. Mas a troca do adoçante pelo mel eu acho fantástica. Que Se bom. puder utilizar, sim. Michele, você está explicando de uma forma simples e clara, é isso que a gente quer, porque nós temos um público muito grande, diverso, desde uma pessoa que é profissional de saúde até uma pessoa que não entende nada, né, da nossa área. Então, é legal o jeito que você está explicando, está chamando bastante atenção e está vindo muitas perguntas, e a gente vai devagarzinho, viu, gente? Calma aí. Depois, eu vou pedir para a doutora Michele, no final da live, se ela tiver um tempinho entre hoje e amanhã, poder curtir, né? Tem gente elogiando e também os comentários e ela responde para vocês. Eu ia entrar nesse tema agora, mas já estou adiantando com uma internauta. A Inara Braz pergunta assim: que alimentos são ideais para melhorar nosso sistema imunológico? Eu acho que ela fez essa pergunta por conta do Covid. Do Covid. Nossa, gente, olha, se vocês soubessem, são vários, mas vários, dá para a gente fazer uma cartilha, assim, de todos os alimentos, tá? Primeiro que eu já vou responder, é Inara, né? Inara. Eu já vou responder a pergunta da Inara de uma forma, assim, bem simples, tá? Inara, desde que a gente consuma comida de verdade, só vai te fazer bem, só vai fazer bem para o nosso metabolismo, para o nosso organismo. A gente vai trazer energia vital para as nossas células, né? A gente só vai enriquecer. Então, gente, não esqueçam disso. Comida de verdade, comida in natura, nada lá dos embutidos, menos açúcares, menos empacotados. Alimentos em pacote, isso não é legal, isso é ruim, tá bom? E aí, dentro disso tudo, o que a gente tem, né? Alimentos ricos em vitamina C, então frutas cítricas, a gente tem o próprio mel, a gente pode colocar na nossa composição alimentar, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, espirulina em pó, você coloca em suco, nossa, a espirulina ela é riquíssima em vitamina C, gente, ela é fantástica. Verduras escuras ajudam a aumentar muito a nossa imunidade. Então, quer aumentar a imunidade, gente? Obviamente, essa pergunta na área da imunidade, ela é muito assim, É, na verdade, é muito amplo. repercutível, né? Ainda mais nessa fase, né, Renata? Mas eu sempre oriento, gente, a imunidade a gente vai ir adquirindo
ao longo prazo. Então, se a gente, no dia a dia, se a gente faz uma alimentação balanceada, com todos os nutrientes possíveis no dia a dia, a gente com certeza nós estaremos imunes. Então a gente não vai ter gripe, a gente dificilmente vai ficar doente, né? Agora até a questão do cenário atual que a gente está vivendo do Covid, isso também ajuda muito a gente se proteger. Então, ou seja, as nossas células elas vão ter energias vitais para passar qualquer que seja qualquer carga viral, desde que a gente consuma vários alimentos ao longo do dia. E aí eu sempre dou a dica. Bom, o que consumir, né? Gente, prato colorido. Então, vou dar um exemplo. Vai almoçar, coloca lá verdura, que é um verde, coloca legumes, por exemplo, que é uma cenoura, uma beterraba, não tem problema, a gente pode usar. De repente, misturar um pouquinho de outros legumes, como vagem, isso todos os dias, né? Então, quanto mais colorido o nosso prato, melhor vai ser e rico em nutrientes. Então, sempre vamos usar dessa forma que eu acho que não tem erro. Todo mundo vai conseguir acertar nesse prato em relação ao que eu falo que é o prato da imunidade, né? Aí a gente coloca um pouquinho lá da proteína, que são as carnes, os ovos, né? Então, de repente, quem é vegano, vegetariano, a gente não pode esquecer desse público. Então, a gente coloca lá a proteína vegetal. Então, o que comer, né, para aumentar a imunidade em quem é vegano, que já tem uma certa restrição. Vegetariano, por exemplo, grão de bico, leguminosas, gente, lentilha, ervilha, feijão, feijão preto, feijão branco, carne à base de soja, proteína texturizada de soja. Então, tem muita coisa, Renata, são tantos alimentos, tantos alimentos. De uma forma É geral, muito é o caseiro, né? Da maneira como você fala, dá a entender que é o caseiro, que é aquela coisa feita de forma mais artesanal, é o que faria melhor, né? Isso, exatamente. Mesmo porque também, Renata, as pessoas elas sempre falam, ah, né, poxa, ir para a cozinha, a gente vai ter que cozinhar. Mas, gente, hoje em dia a gente tem tantas receitas práticas e rápidas. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar um biscoito integral no mercado. Eu não acho que não tem que comprar, eu acho legal, porque às vezes em dia de correria acaba ajudando, ok. Mas não faça disso uma prática, né? Então, você vai fazer Muito você bom. tem uma receitinha de um biscoito integral? Se você faz, são receitas práticas, minutos, você que fez, você colocou aquela farinha que é 100% integral, que não tem traços de nenhum outros alimentos, né? Isso pode acontecer também. Então, você está fazendo na sua casa, você está pondo seus ingredientes, né? E está pondo amor também, está pondo saúde ali, né? Então, essa é a E é diferença também. importante a gente ressaltar que a gente gasta menos, né? Eu penso no público com situações de vulnerabilidade social. Eu sempre coloco que eu sou muito acostumada a ir em feira, né? Por conta das minhas andanças por aí. E o final da feira é uma hora que é a hora que a gente conhece como hora da xepa. Algumas pessoas têm alguns nomes para isso. Mas com R$ 10 ou com R$ 5, uma pessoa que não tem condições de comprar, ela consegue sair com o carrinho lotado. Então, quando a gente fala para vocês, gente, para um público eclético dessa forma, é o que a doutora Michele colocou. Vocês conseguem comprar tudo isso mais natural, gastando muito menos do que o produto industrializado dentro do supermercado, né, Michele? Sim, total. E você sabe que, Renata, que teve uma pesquisa, estava lendo recentemente, semana passada, que aumentou muito, nesse período da pandemia, aumentou muito o consumo de iFood. E, gente, comidas industrializadas, e eu falo, meu Deus, aí a gente pensa e coloca na balança, já estamos numa situação financeira difícil, aí a gente, né, disponibiliza o Muito dinheiro bom. para realmente coisas que não vão agregar em nossa vida, em nossa saúde, principalmente. Então, não gastem com isso, gente, façam em casa, se planejem na alimentação, tenham rotina, por mais que vocês, eu sei que tem muita gente ainda trabalhando em home office, mas se planejam, coloque o café da manhã, coloque o almoço, o lanche à tarde, o jantar, uma ceia antes de você dormir, mas vão à feira. E outra, gente, o organismo ele vai sentir. Quem come comida de verdade, o metabolismo, ele mostra isso em questão de pele, cabelo, disposição, porque
gente está consumindo nutriente. E aí, Renata, às vezes eu fico pé da vida, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, olha, eu não tenho tempo, mas eu estou tomando complexo vitamínico. Aí eu falo, não, meu Deus, não precisa, vá na feira. O complexo vitamínico está na feira, né? Está nas verduras, nas frutas, né? Então eu falo, não faça isso, gaste dinheiro com comida de verdade, gente. Nossa, o corpo ele mostra. Com certeza. Michele, uma dúvida que muitas pessoas perguntam é se tanto faz eu comer, por exemplo, a verdura crua ou se eu refogá-la, por exemplo, num pouquinho de azeite, alguma coisa, ela perde as propriedades quando aquece ou eu posso consumir já que eu não gosto, por exemplo, de salada, vamos supor? Tá. O que acontece, Renata? Tudo vai depender do tempo de cocção desse alimento, dessa verdura. Então, o que eu sempre indico? Eu falo, gente, vamos supor, tem gente que não gosta de verdura crua, né? Ah, vamos fazer uma couve refogada. Então, o que vocês vão fazer? De forma muito rápida, é só salpicar ela no azeite para dar aquela abafada. E se tiver ainda uma panela a vapor, melhor ainda, porque a gente conserva assim os nutrientes, tá? O fato da gente refogar uma verdura tem sim uma perda. Na verdade, eu vou até falar uma coisa que pode espantar todo mundo, que vai ficar meio com receita. Mas é interessante isso que eu vou dizer. Quando a gente corta a verdura, a própria lâmina da faca já acaba deteriorando alguns nutrientes. Então, olha que interessante isso, né? Mas não é para ninguém entrar em pânico, gente. Por quê? Porque é assim, existe tudo radicalismo em tudo nas frases que a gente fala. Então, fiquem tranquilos, vai perder um pouquinho de nutriente, mas é bem pouco, gente. Não significa que vai perder tudo, que aquele alimento já não serve mais para o consumo. Não tem nada a ver. Pode consumir. Quem não gosta da verdura crua, a opção melhor são as cozidas. O importante é que consuma mesmo. Vai continuar tendo zinco, B12, ferro, dependendo se for as verduras escuras, um espinafre, uma escarola, por exemplo. Então, pode sim. Só não deixe ficar muito tempo, se for refogar ali na panela, ao fogo, não deixe ficar muito tempo. É só dar uma salpicada, joga um pouquinho de azeite, aí incrementa um pouquinho mais, coloca um manjericão, que também tem propriedades riquíssimas, coloca um orégano, tudo fresquinho. E o cheiro, gente, é maravilhoso. Então, olha só, e você não demorou nem 5 minutos para fazer esse prato, para refogar essa verdura. Super rápido. É importante a gente também dizer que o profissional adequado, caso vocês estejam com dúvidas, né? A gente é o nutricionista. Muitas vezes as pessoas procuram os médicos, que também são importantes para que os exames sejam feitos, mas o nutricionista, especificamente, ele é apto para isso, para te direcionar, para te ensinar o que é melhor, né? Tá aí a doutora Michele representando os nutricionistas aqui da região. E no sistema público de saúde, eu sempre falo isso para quem não tem condições de ir numa nutricionista particular, hoje a gente tem convênio, mas pelo SUS, a nossa porta de entrada para chegar no nutricionista é a UBS, né? Que é a Unidade Básica de Saúde. Em São Bernardo, nós temos 34 UBSs, temos algumas nutricionistas por território, nós distribuímos a cidade em 9 territórios. É importante que vocês que estejam acima do peso busquem as suas UBSs, que elas tenham os cuidados, as linhas de cuidados da diabetes, da pressão alta, e com isso vocês podem ser encaminhados aos especialistas da área, principalmente aos nutricionistas. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso. Nem todo mundo tem condições de ir a um nutricionista particular ou pelo convênio, mas também existe pelo SUS essa parte. Michele, tem uma pergunta aqui. Eu não ia entrar nesse tema, mas como eu acho que muita gente deve estar pensando nisso, meu intestino é da Emery Guglielmetti. A internauta pergunta o seguinte... o meu celular está dando uma voz dupla. Eu não sei se é eu ou se é você que está um pouco alto. O seu está alto ou baixo? O meu está bem baixinho. Está bem baixinho? Para mim não está dando retorno. Deixa eu ver se você aumentando melhora o meu, por gentileza. Foi? Melhorou?
Alô, alô, melhorou. Agora, acho que não, mais ou menos, está melhorando. Mas vamos lá. Meu intestino é muito devagar, preguiçoso, como frutas, como mamão, ameixa, e gostaria de saber da doutora se a doutora acha que chás de porangaba, sene, entre outros, é indicado consumir. Acho que é isso, é porangaba. Olha, isso é o porangaba, o chá de porangaba, o chá de sene, que são chás laxativos, né? Olha, vamos lá. Essa pergunta é interessante porque a maioria da população, Renata, são todas obstipadas. A maioria tem prisão de ventre. Só que quando a gente fala em prisão de ventre, a gente tem N fatores que nos levam à prisão de ventre. Então, a primeira pergunta que eu faço para ela, tá tomando 2 litros de água por dia? Porque a gente precisa da água, gente, né? Para poder hidratar, para poder formar o bolo fecal. Se não estiver tomando água, se não estiver hidratando esse bolo fecal, essas fezes ficam ressecadas lá no intestino e dificilmente a gente vai excluir esse bolo fecal, esse resíduo, tá? Então, primeira coisa, para esse intestino tentar melhorar, se está tomando água. Segundo ponto, a ingestão de fibras. Vou fazer aí uma observação, porque todo mundo fala assim: eu como muita fruta, eu como muita verdura, eu consumo muita fibra, aí coloca aveia, coloca granola lá na refeição do dia a dia. Legal, ótimo, mas não podemos esquecer que se também não tiver ingestão de água para combinar com essas fibras, o bolo fecal resseca. Então a gente precisa dar o efeito contrário, na verdade, Renata. A gente precisa hidratar todas essas fibras para poder formar esse bolo fecal e liberar esses resíduos. Então, a água é a primeira coisa. Agora, a pergunta dela dos chás. Ajuda, ajuda. Só que é assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, os chás, né, porangaba, chá de cavalinha, o chá de sene, principalmente, eles têm um efeito muito forte dentro do nosso metabolismo, especificamente no intestino, porque são laxantes, né? Assim como todas as ervas, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, porque elas intoxicam também. Esses chás laxativos, o que eles fazem no nosso intestino? Eles causam uma certa irritabilidade, onde a gente movimenta o nosso, na verdade, estimula o nosso movimento peristaltismo, que é aquela vontade de evacuar, e você libera esse resíduo. Só que tem um porém. O seu intestino, ele vai ficar viciado nisso. Então, vai chegar uma hora que ele vai perder todo aquele movimento peristáltico, que é a vontade natural da gente evacuar. E ele vai estar sempre pedindo um componente, seja um laxante, um componente químico, um medicamento, ou um chá, para poder fazer a sua atuação. Então, isso é muito ruim. Eu trato, Renata, de pacientes que por muitos anos tomaram muitos chás laxativos e que, como consequência, tiveram problemas intestinais, uma retocolite, sangramento. Sim, porque acaba inflamando o intestino, né? Então, não é legal, gente. Não sou adepta dos chás ao longo prazo, todos os dias, para ficar consumindo como função para o intestino funcionar. Eu acho que, primeira coisa, mexer na alimentação, para a gente ver se esse intestino não funciona por falta de algum nutriente, ou falta de fibra, ou falta da hidratação. E se não for o caso da alimentação, aí procurar um médico para poder fazer uma colonoscopia, para a gente ver se esse intestino está com a sua funcionalidade 100%, para a gente tomar outras providências. Mas não tomem por conta própria laxantes, medicamentos, não façam isso, pelo amor de Deus. As ervas, gente, eu deixo uma observação aqui, que todo mundo está tomando erva. Erva daqui, erva dali. Mas tem ervas que intoxicam e ervas que matam. Então, não se esqueçam que tudo que a gente consome é metabolizado lá no fígado. E a gente pode sim ter uma inflamação hepática, então tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Isso aí foi importante você ter falado com toda certeza. Tem uma internauta colocou uma aula, muito bom, doutora Renata, obrigada por trazer a live com a doutora Michele, vai ajudar muitas pessoas.
Paulo Sérgio, ótimo tema, principalmente nos dias de hoje. Cíntia Pereira, live excelente, parabéns. Luiz Antônio Nove, muito simpática, doutora Michele, muita gente elogiando e algumas perguntas aqui. É importante também, né, a gente sempre frisa as coisas que a gente vai lembrando. Eu tenho alguns amigos médicos que trabalham na linha de frente, em unidade de terapia intensiva, onde eles relatam que os pacientes acima do peso, obeso, né, são os pacientes mais suscetíveis quando eles são entubados e a maior prevalência de óbito dentro de UTIs, né, dentro de unidades de terapia intensiva, infelizmente, né, numa porcentagem muito maior, os obesos. Então, por isso esse tema hoje é importante, porque eu acho que não tem uma pessoa melhor para explicar para a gente essa questão da obesidade do que uma nutricionista. Então, o ideal é que você não faça, como a doutora Michele falou, não faça as coisas por conta própria, procure uma orientação especializada. O nutricionista é a melhor pessoa. Em relação à imunidade, você falou bastante sobre os alimentos, mas ela é importante para que a gente também não se contamine com mais facilidade, né, Michele? Então, é importante esses alimentos constantemente nessa fase, né? Não só por um tempo, mas que siga uma rotina e que vire um hábito. Sim, sim. Sim, isso é importante, Nata. Isso precisa virar um hábito, né? Porque o que a gente está comentando aqui, gente, a gente está vivendo num cenário hoje que praticamente assim assustou todo mundo. Mas a questão da imunidade a gente já se falava, porque antes disso a gente tinha outras cargas virais, uma virose, por exemplo, né? Quantas pessoas não ficavam doentes, passavam no clínico, é uma virose, não sabia o que tinha, repouso, fica em casa, enfim. Então, ou seja, a gente precisa consumir todos os alimentos possíveis, ricos em nutrientes, isso a longo prazo, isso até para a gente chegar na nossa velhice, vamos pensar lá na frente, saudáveis, né? Então, precisa sim ter o controle de peso, porque tudo é uma consequência. Se a gente consome alimentos ricos em nutrientes, onde não tem tanta gordura, dificilmente a gente vai sofrer de sobrepeso, né? Então o indivíduo ele não vai elevar seu peso. Então ele vai estar sempre mantendo o seu metabolismo saudável, as suas células nutridas. E isso a longo prazo, quando a gente chegar lá com 60, 70 anos, que é uma idade um pouquinho mais crítica em função do metabolismo, aí sim o metabolismo vai falar assim, não, peraí, eu lembro que eu tenho reserva de nutriente, então aqui tá tudo certo, eu tô bem. Então, eu não vou ficar com a imunidade ruim, não vou pegar tanta gripe, não vou desenvolver tantas doenças, né? Principalmente Então, os isso é muito idosos, né? Os importante, idosos. principalmente os idosos, com certeza. Então, a gente manter uma alimentação balanceada é para a vida toda, né? A gente fala que é saúde, é qualidade de vida, né? Vieram umas 3 perguntas aqui pelo WhatsApp. Eu vou fazer. Está acabando o nosso tema, está faltando só 5 minutos, passa muito rápido. A doutora Michele falou bastante Nossa, coisa, está já? todo mundo anotando o que você falou, mas eles perguntaram se crianças que estão acima do peso, se elas podem utilizar adoçante. Não, pela OMS, a gente não indica adoçante em crianças e nem gestantes, tá bom? A não ser que a criança seja diabética, que aí é um caso específico, tá? Mas se for uma criança que não é diabética, não tem porquê. Gente, vou dar uma outra dica. A gente tem vários açúcares assim muito bons que a gente pode consumir que são ricos em nutrientes, tá? Então a gente tem, por exemplo, o açúcar de coco que vocês podem trocar pelo refinado, que é aquele açúcar branco de mesa. Então a gente pode trocar pelo açúcar de coco, a gente pode usar o mascavo, a gente pode usar o demerara em receitinha, às vezes vai fazer um bolo, não precisa às vezes, depende se não for diabético usar um adoçante, use um açúcar mascavo, use um açúcar de coco, que a gente acaba enriquecendo ainda mais a nossa receita. Então, não acho legal a gente ficar introduzindo adoçante em crianças desde que ela não seja diabética, tá? Não acho legal. Adoçante tem muita composição química, então não é legal.
Eu queria dar um alô especial aqui para o nosso vice-presidente, que acabou de entrar na nossa live, vice-presidente do Conselho do Estado de São Paulo da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, doutor Adriano Conrado Rodrigues. Colocou que a live é espetacular. Muito obrigado, doutor Adriano. O senhor que faz várias lives sobre a terapia ocupacional e a fisioterapia aí no estado de São Paulo. É uma honra muito grande tê-lo com a gente aqui. Boa tarde, Bela Inês, que entrou também agora. Não temos mais tempo, mas vamos finalizar com total tempo aí para você. Você pode falar o que você quiser, com as suas considerações finais, Michele, a respeito das dicas de nutrição para essa fase Covid, o que você traz de experiência. Eu sei que você tem muitos pacientes, uma longa carreira, uma carreira muito, muito consolidada aqui em São Bernardo, e é importante você passar para a gente, então, suas considerações finais a respeito do nosso tema. Gente, olha, eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo diariamente, quando eu faço os meus atendimentos. Eu aplico isso em mim, tá? E eu acho muito importante vocês começarem a se amar mais. Então, quando eu falo se amar mais, é a gente querer o melhor para nós mesmos, sabe? Então, se alimentar bem, consumir alimentos que de fato vão energizar. Quando eu falo energizar, é energizar nossas células, porque isso acontece, eles trazem um impacto positivo dentro do nosso metabolismo. Então, se amem. Quer comer um doce? Ok, mas não faça disso um hábito, porque isso vai te trazer só ou vamos dizer que uma alegria momentânea, porque depois é ruim, te traz doenças, tem muito açúcar, te engorda, você fica triste, aí vem o sentimento de culpa, porque eu comi, então dá tudo ao contrário. Então, se amem mais, tenham um tempinho para vocês vão ver que não é tão difícil assim. Planeje a alimentação de vocês no dia a dia, queiram comprar coisas, gastem com coisas que vão trazer qualidade de vida para vocês. Isso, Renata, eu vou deixar aqui uma observação que não é só alimentação, tá? Eu acho que é em tudo. A gente está vivendo uma situação que a gente tem que ter não só alimentação equilibrada, mas a nossa mente também. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa ter hábitos no dia a dia de se sentir mais calmo, mais sereno. A gente precisa fazer exercícios mentais, porque quando a gente está no fervor da ansiedade, do estresse, da preocupação, a gente come, né? O ser humano é assim, alimentação e emoções estão relacionadas, não tem como a gente desvincular. Se está feliz, come, se está triste, come, tudo come, né? Então, a gente precisa controlar nossas emoções. Controlando as emoções, gente, fazendo exercícios mentais, se conversando, automaticamente a gente não vai comer tanto assim, não vai descontar a ansiedade em alimentos que não vão trazer qualidade de vida. Então, acho que esse é o momento para todo mundo se planejar e querer o melhor. É a melhor coisa, é a melhor herança que a gente pode ter para nós mesmos. Saúde, gente, saúde. Então, a partir de amanhã, todo mundo que esteja assistindo a live, que está nos acompanhando, já comece a pensar, puxa, vou numa feira, na semana eu já vou começar com hortaliças, vou começar com frutas, suco detox, todo mundo adora suco detox, é bem legal, uma maravilha. Então façam isso. Vou de repente, depois que tudo voltar, depois tudo normalizar, pensar em fazer uma atividade física regularmente, isso é importante também para a gente manter o nosso metabolismo, regularizar sono, né? Gastar energia, trabalhar a nossa mente, cuidar da nossa mente, meditar, ouvir uma música, ler um livro. Então vamos buscar isso, pessoal. Isso é saúde, isso é saúde. Tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo, tudo. Metabolismo e mente também. Que maravilha essas considerações finais suas. Eu não esperava, você fechou com um chave de ouro. Acredito que essas pessoas que estão, nós que estamos ouvindo, eu mesmo fiquei pensativa, pensando em tudo que a gente vem fazendo. Eu acho que vindo isso de uma nutricionista mostra o tanto que a nutrição é integrativa, né? Como ela olha o ser humano como um todo e não como uma parte. E isso só podia vir de você mesmo, Michele. Eu gostaria que a gente termina, ainda vou falar o filme, viu, gente? Ainda nós vamos passar a reflexão, mas para não perder o nosso elo aqui,
Michele, quais os seus contatos, aonde as pessoas te acham? Já vou antecipar pedindo, por favor, se você pode ainda hoje ou amanhã curtir. Foram muitos comentários elogiando você. Tem algumas perguntas que eu acho que nós não respondemos. Então, se você tiver oportunidade e passar onde que a gente consegue. Eu sei da sua clínica Namastê, que é muito conhecida. Onde que fica, se pode falar. Em tudo Sim, que você claro, puder passar claro. para a gente. Gente, olha, é uma honra. Eu fiquei muito feliz também, tá? Que todo mundo gostou aí da live. Espero só levar mais informações. E vai ser uma honra poder responder todo mundo. Eu deixo aí meus contatos, vou deixar meu WhatsApp. Podem me chamar, eu uso para trabalho, que é o 976683497. Eu mesma que estou lá online, eu que respondo. Tem o meu Instagram também, que é Michele, com dois L's, tá? michele.parreira.campos. Podem me mandar dúvidas no direct, eu vou responder todas também, tá bom? A Clínica Namastê, a gente fica na Rua Continental, em São Bernardo, uma travessa da Kennedy. Já estamos há 8 anos para 9 anos no mesmo local e é bem legal. Então, quem puder também, quem quiser conhecer, pode vir também, vão ser muito bem recebidos. Temos o Face da clínica, que lá, Renata, a gente joga todos os serviços também, todas as informações nutricionais. Então, quem quiser interagir por lá, quiser saber mais um pouquinho sobre quiropraxia, nutrição, exercícios da mente, coach, psicologia, tá tudo Qual lá é o também. Face? É Clínica Namastê. Clínica Então, Namastê. esse é o nomezinho mesmo. Isso, é www.clinicanamastê.com.br. Esse é o nosso site. Essas informações você consegue depois colocar para a gente nos comentários da live. Essa live, após encerrada, a gente coloca no canal do YouTube, disponibiliza também na página e vocês podem assistir. Teve algumas pessoas que, por conta do horário, né, não estão em casa, mas que querem assistir, com certeza. Segura um pouquinho aí com a gente. O filme de hoje, a indicação, todas as nossas lives eu indico um filme, é uma mania minha, né? Eu gosto muito. É o filme Ford versus Ferrari, para quem não assistiu, é muito bom. Não vou comentar para não dar spoiler, mas é um filme excelente. Assisti pela Netflix, Ford versus Ferrari, a história dessas duas grandes empresas automobilísticas. A reflexão de hoje, antes da gente se despedir da doutora Michele, alguns dias, acho que a última live eu falei de uma mulher e essa eu também volto a falar de mulheres, né? Vamos falar sobre uma mulher famosa chamada Serena Williams. Não sei quem conhece, ela é dos Estados Unidos, mas ela é muito conhecida. Não sei se todos que estão aqui conhecem ela. Então, eu vou fazer uma reflexão, um texto em cima da Serena Williams. O tênis era visto, o esporte tênis, né? Era visto como um esporte para os ricos, longe da realidade de Serena Williams. O pai dela se encantou ao ver um jogo pela TV e fez o que podia para ensinar as filhas a jogar tênis. Serena foi criada numa quadra rodeada de gangues desde a infância. Serena logo se destacou nas competições infantis e iniciou a carreira profissional aos 14 anos de idade. Além de sua destreza nas quadras, ela era conhecida pelo seu posicionamento contra o racismo e o machismo. Serena acumulou 4 medalhas de ouro olímpicas ao longo da sua vida e liderou o ranking mundial de tênis durante anos. Ela serve de inspiração para jovens tenistas negras que passaram a ver o esporte como uma opção viável. Que sirva, então, a todos nós esse exemplo de que tudo é possível, viu, gente? E que é importante que a gente tenha isso em mente, que mesmo o que a gente almeja, o que a gente queira alcançar esteja muito distante da nossa realidade, tem essa capacidade. No Brasil, nós temos a nossa Marta no futebol. Eu não sei se vocês sabem, mas o futebol ele era proibido até 1979. Mulheres, nós não podíamos realizar. E a gente tem em nosso país uma grande jogadora de futebol. Ainda faltam investimentos, mas desde a virada do século, o futebol vem crescendo e as mulheres vêm conquistando espaço. É uma pena que nós não temos tantas mulheres na política, mulheres conquistando espaço, sendo que nós somos a maioria
né? A maioria mulheres. Então, eu não sou uma pessoa feminista, eu acho que tanto homens quanto mulheres em qualquer profissão se unindo é um ganho muito grande para o nosso país. E eu trouxe esse exemplo, essa reflexão, para que a gente pensasse um pouquinho nessas grandes mulheres que nós temos na história, tá bom? Bom, gente, com a live de hoje, eu queria agradecer. A gratidão é minha em relação a Michele. Eu, quando convidei, eu sei que ela tem uma agenda, não é fácil, porque são 8 anos de clínica, a clínica dela é uma clínica conceituada, mas ela topou, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Você é uma pessoa muito humilde, muito simples, apesar da sua beleza interna e externa, que eu tenho o prazer de conhecer e acompanhar nesse tempo. E eu queria agradecer por tudo que você falou. O tempo é pequeno, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ainda te procurar para tirar outras dúvidas, mas da maneira como você passou, de forma simples, clara, deu para a gente entender muito bem, tirar várias dúvidas. Eu agradeço muito, Michele, por você estar aqui hoje, tá? Minha gratidão eterna a você. Espero que a gente tenha próximas lives aí para participar. E eu espero te ver nas TVs de novo, como você está sempre por aí, para eu aprender mais um pouquinho com você sobre nutrição. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, Renata. Nossa, agradeço de coração quando você me convidou. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada mesmo. A live travou. Nossa, a live travou agora. Travou a live, mas voltou. Graças a Deus, eu rezando, tomara que essa live não trave. É difícil. No Instagram é um pouco mais instável, no Facebook está um pouco melhor. Mas muito obrigada. Namastê para você também. Namastê, obrigada, gente. Namastê. Um abraço para você. Fique com Deus. Beijo, pessoal. Até a nossa próxima live. Semana que vem nós já temos sobre Pilates. Espero todo mundo. Doutor Bactéria em breve também. Obrigada, Michele. Um abraço para todos. Beijo, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau.